Senhor Jesus, bendito seja. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite é um prazer, é uma honra mais uma vez nós estarmos aqui com o nosso programa De Volta para a Palavra. Um programa que vai ao ar toda sexta-feira à noite, comigo, evangelista Jorge Nascimento, e com o evangelista Erivelto Lopes. Porém, mais uma vez, eu vou pedir desculpas a vocês pela ausência do nosso irmão Erivelto, que está um pouco gripado ainda, né? Hoje à tarde choveu aqui em Campina Grande e ele está em casa. Isso é bom porque ele já tem 62 anos de idade e não é interessante a gente estar se expondo dessa forma. Então nós vamos pedir a Deus que restaure a sua saúde e ajude ele a andar na presença de Deus como ele sempre anda. E no próximo programa, creio eu que ele estará conosco em nome de Jesus. Nessa noite, nós vamos estar aqui tratando de um novo tema bíblico, já que o nosso tema é sempre bíblico, de volta para a palavra, já diz o nome, né? Nós vamos tratar aqui hoje, antes de tratar, aliás, perdão a todos, eu quero falar do nosso canal no YouTube, né, o evangelista Jorge Nascimento, do nosso Instagram, JG Nascimento 50, é o nosso Instagram, nosso podcast, né, o Anchor FM, evangelista.Jorge Nascimento, tudo emendado. Nós temos alguns podcasts já gravados lá. Eu quero convidar os irmãos para que visitem, né, na plataforma Spotify. Você procura podcast De Volta para a Palavra lá e você vai nos encontrar lá com alguns podcasts, né? O nosso canal do YouTube está também com alguns vídeos lá em nome de Jesus. Nós vamos começar hoje, o nosso tema de hoje, que nós vamos começar hoje, é o problema do mal no mundo, é o mal que há no homem. Esse tema nós vamos trazer hoje, aproveitando de como nós estamos vivendo momentos difíceis na face da terra, inclusive aqui na nossa cidade Campina Grande, né, que graças a Deus ainda não parou totalmente em relação a outras cidades que a gente tem conhecimento, como a cidade do Pernambuco, Recife, né, a cidade do Rio Grande do Norte, do Ceará. Tem lugares por aí que está totalmente parada por causa da pandemia. E muitas das vezes as pessoas buscam ouvir alguma coisa, vamos dizer assim, alentadora para os seus corações, palavras de esperança, que eles procuram trazer, porque o ser humano, ele, quando é tirado da sua zona de conforto, ele passa a sofrer e a ficar no estresse, e muita gente entra em pânico e etc. E quando nós tratamos desse assunto, não que eu seja aqui um profeta do caos, ou que seja daquela turma de quanto pior, melhor. Não, nada disso. Mas o que eu quero é focar biblicamente o assunto. Porque antes da pandemia, tudo isso que nós vamos entrar aqui hoje falando, já existia. Porque a partir do momento que Adão e Eva foram enganados no jardim do Éden e desobedeceram a Deus, o mal entrou no mundo. E por causa do mal, o caos chegou, a morte chegou, tudo que é de ruim que existe na face da terra chegou por causa do pecado. E muitas das vezes os homens, quando eu digo homens, eu falo genericamente, nós sempre procuramos um bode expiatório.
né, para colocar a culpa que é nossa, vamos dizer assim, dos males que ocorrem na face deste planeta. O homem ele está sempre procurando um bode expiatório, né? Lembrando, né, que meu irmão Pedro está aqui, vamos dizer assim, por trás das câmeras, conversando com os irmãos pelo WhatsApp, pelo chat do vídeo ao vivo. Os irmãos podem ir conversando com ele, à medida do possível ele pode passar para mim aqui e a gente fazer assim um bate-bola aí, de repente alguém tem uma pergunta, etc. A gente, sabendo responder, a gente responde, porque eu não vou aqui dizer a você que eu sou o dono da verdade. Eu estou tentando contribuir com um pouco de conhecimento que Deus tem me concedido para trazer à luz alguns temas como esse que nós vamos trazer aqui hoje. Então, o mal do mundo, ou o mal no mundo, esse problema, né? Todo o problema do que está acontecendo hoje é o mal que há no homem. A Bíblia ela é inconteste nesse assunto, né? E como é que eu posso detectar no homem o mal? Como é que eu posso ver isso? Né? Se você parar para pensar, porque parar para pensar hoje também é outro problema, né? As pessoas não estão... Que é alto a música? Vamos baixar aqui ao vivo, irmão. Por isso que a gente está trabalhando aqui devagarzinho aqui. Deixa eu só reclamar. Tem dia que está alto, tem dia que está baixo, como diz o outro. Aí fica aí, vocês vão me orientando aí, ok? Voltando. Então, o pecado que habita no homem, porque já que o mal ele está no homem, ou há no homem, o problema somos nós. Então, é muito difícil hoje você ouvir alguém falar sobre isso que eu vou falar aqui, porque as pessoas elas buscam o que há de mais positivo, de mais bonito, né, para dizer umas para as outras, e se esquece muitas das vezes de dizer quem realmente nós somos, né? Quem realmente nós somos. Então, a Bíblia, Deus, se existe alguém imparcial e justo neste universo tremendo, na sua vastidão, é Deus. Por quê? Porque Deus, ele diz para nós a verdade sobre nós. Porque Deus, ele nos conhece muito mais do que nós nos conhecemos. E geralmente nós, na nossa imperfeição, nós costumamos maquiar aquilo que nos macula, aquilo que nos envergonha. Já Deus, ele expõe para nós as nossas faltas e pecados, não com o objetivo de nos envergonhar, mas com o objetivo de nos ajudar a sair da situação que nós nos encontramos. Então, por que que tudo isso acontece na face da terra? Porque o único mal não é somente o Covid-19, como nós estamos vivendo hoje, mas o mal existe há muito tempo. Se a gente fizer uma recapitulação, biblicamente falando, nós vamos ver que o mal se alastrou depois que Adão e Eva pecaram, e todos os seres humanos passaram a pecar por causa disso. E quando nós chegamos na altura do capítulo 6 do livro de Gênesis, nós vamos ver Deus destruindo toda a humanidade vivente na época com o dilúvio, e só livrou Noé e a família dele, né, e alguns animais na arca, por causa do mal. A Bíblia diz lá no capítulo 6 de Gênesis que Deus olhou para o homem e disse: o homem só pensa o que é mal, o homem só pratica o que é mal, e destruiu a humanidade. Quando o dilúvio acabou, que as águas secaram, que Noé pôs o pé em terra firme de novo, você vai olhar mais na frente no livro de Gênesis, o que é que você vai ver? Você vai ver Noé plantando uma vinha, e juntamente com seus filhos, né, depois ele toma do fruto daquela vinha, se embriaga,
né? E começa um problema e a descendência de Noé vai seguindo. Daqui a pouco tá todo mundo pecando de novo. Aí a gente chega aonde? Capítulo 11 de Gênesis, está lá uma torrezinha chamada Torre de Babel sendo construída. Por quê? Porque os homens queriam alcançar o céu e não queriam sair daquele lugar. Ou seja, a Torre de Babel representava o orgulho humano. Representava essa grande falha que o ser humano tem, chamada orgulho. Então, se nós formos olhar na Bíblia devagarzinho, nós vamos seguir numa linha cronológica, vamos dizer assim, nós vamos ver o homem sempre pecando contra Deus. E aí, os tempos de hoje não é diferente, porque nós vivemos no ano 2021, depois da era cristã, e o homem continua pecando e cada vez mais no pecado. Então, uma primeira coisa que eu quero falar aqui sobre esse mal no homem é justamente sobre o pecado. E geralmente eu observo, escuto as pessoas, né, pastores falarem sobre pecado, padres falarem sobre pecado, conversas normais de pessoas falando sobre pecado, e eu sinto falta de uma definição etimológica da palavra pecado, né, que isso é muito interessante a gente saber. E eu quero trazer aqui uma parte etimológica da palavra. Nós vamos ver a palavra pecado, né? Ela tem três, vamos dizer assim, nasceu de três idiomas, né? O hebraico, o grego, o latim. Existem três palavras que definem o que é pecado, mas eu não vou aqui entrar na questão de latim, grego e hebraico, porque não é o que me interessa aqui. O que interessa é o significado, que muita gente não conhece o que significa pecado. Pecado é uma transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus. Eu vou repetir. Transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus. Observe essa definição. Primeiro, transgressão. O que é uma transgressão? Transgressão, eu posso equiparar a transgressão a um crime, né? Para a gente entender melhor, uma transgressão pode ser equiparada a um crime. E deliberado quer dizer que, quando a gente faz uma coisa deliberada, quer dizer, nós temos conhecimento real do que estamos fazendo e queremos fazer. Não é algo que nós praticamos por engano, mas porque nós queremos praticar, nós temos prazer em praticar. E deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite: o pecado, ele traz prazer para o ser humano. Porque tem até um hino antigo, né, de um cantor chamado Jair Pires, que ele diz assim: o pecado não dói, irmão, né? O pecado não dói, né? Se o pecado doesse, ninguém pecaria. Mas o pecado não dói. Ou seja, o inimigo de nossas almas, ele trabalha de uma forma tal que nenhum ser humano, quando esteja pecando, ele sinta dor. Dores talvez aconteçam depois da prática do pecado. Mas quando ele está desenvolvendo a prática do pecado, ele está sentindo prazer. Ninguém venha dizer a mim que ele, eu peco, mas eu não gosto, eu não gostei de fazer o que eu estava fazendo. Em algum momento você teve prazer quando alguém peca. Então, pecado, etimologicamente bem prático, é uma transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus. Como é que eu posso descobrir qual é a vontade de Deus? É muito simples. Basta que você leia a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. É nas Escrituras que nós descobrimos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Ou seja, se eu quero de fato, verdadeiramente agradar a Deus, eu vou descobrir a vontade dele na palavra dele. Observe uma coisa:
O pecado também pode ser entendido como errar o alvo que foi estabelecido por Deus. Ou seja, deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você não saiba. Eu vou aqui usar de benevolência com você que está me ouvindo e que vai me ouvir, e crer que talvez você não saiba qual é a vontade de Deus para a sua vida. Talvez você nunca tenha se interessado pela vontade de Deus para a sua vida. Mas Deus, ele estabeleceu um alvo. E que alvo é esse? O alvo é que nós, os seres humanos, vivamos para sua glória. Ou seja, Deus, ele nos criou para que a gente viva para sua glória. Não foi para a gente viver do jeito que muitos estão vivendo, ou como até eu mesmo já vivi antes, vivendo para o meu próprio sucesso e para o meu próprio prazer. Ou seja, porque na realidade o ser humano, ele é muito hedonista, né? O que é ser hedonista? Uma pessoa que só busca prazer em tudo que pratica, tudo que faz. E isso não é interessante. Eu queria convidar você para ler uma passagem bíblica que é conhecido de muita gente, né? Eu vou usar aquela técnicazinha que eu estou usando aqui de usar duas versões de Bíblia, né? Aqui hoje novamente, né? Do Salmo 51, verso 5, está lá o salmista Davi dizendo assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Na Bíblia Viva, nós vamos ver assim: o fato é que já nasci pecador. Sim, desde o momento que minha mãe me deu à luz. Ou seja, o pecado, ele habita no ser humano. O pecado não é algo que eu posso me livrar dele sem uma ajuda externa. O pecado é um negócio que está aqui intrínseco dentro de mim, que eu preciso da ajuda externa de Jesus para eu poder ter poder de dizer não para ele. E Davi aqui, para a gente contextualizar o versículo, ele disse isso, ou escreveu isso, quando ele tinha cometido um tremendo de um pecado, que ele era digno de morte, mas Deus perdoou ele, porque ele se arrependeu, confessou e se arrependeu. Todo mundo, quando você for ler a Bíblia, você vai descobrir que ele cometeu um adultério com uma mulher chamada Betseba, que é a mãe do rei Salomão. Antes de Salomão nascer, ele tinha cometido esse adultério, e por causa desse adultério ele também chegou a cometer um assassinato. Ele foi o autor intelectual, como na linguagem jurídica de hoje, né? Autor intelectual do assassinato de um dos seus homens de confiança do seu exército, né? Que era o marido da Betseba. Ele mandou matar esse homem pela mão dos inimigos, né? Armou uma emboscada para ele, e ele foi colocado lá na frente do exército, onde a batalha estava mais aguerrida, e foi morto pela mão dos inimigos. E ele, Davi, porque a mulher tinha ficado grávida, queria esconder isso, e Deus não permitiu. E ele, depois de ter se arrependido de ter cometido esse pecado, ele escreve esse salmo e diz, né? Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. O que é que esse texto nos ensina? Quando nós olhamos para ele e diz: de fato eu já nasci pecador. Isso quer dizer que, biblicamente falando, quer dizer que todo ser humano que nasce, ele nasce com a semente do pecado dentro de si, que posteriormente não tem assim um tempo específico de quando essa semente vai se desenvolver, porque de repente, né, dependendo do caso, essa semente do pecado vai se desenvolver mais cedo ou mais tarde na vida de um ser humano. Então,
A Bíblia, ela diz que o ser humano nasce com o pecado em si, né? Então, desde o momento que minha mãe me deu a luz, segundo a Bíblia Viva. Isso aqui eu não quero endossar a questão e nem quero polemizar na questão de as pessoas batizarem, né? A gente sabe que existem igrejas que batizam criança, né? E até que acreditam que as águas batismais têm a capacidade de lavar esse pecado original, que é chamado de pecado original, e a criança ficar livre desse pecado. Isso não é correto, não é a interpretação bíblica correta. Até porque uma criança recém-nascida, ela não tem noção do que é pecado. Posteriormente, essa criança vai ter a capacidade de entender e discernir o que é bem e o mal e começa a desenvolver os seus próprios pecados. Então, o pecado já está no ser humano, né? Tem outro texto bíblico em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? E a Bíblia Viva diz: sim, todos pecaram, todos fracassaram e não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus. Ou seja, o pecado, quando desenvolvido na vida de alguém, ele não permite que a pessoa se aproxime de Deus. Por isso que Deus enviou a Cristo Jesus, o seu Filho único, para que ele pudesse oferecer um sacrifício que tem um efeito tremendo na vida das pessoas quando elas creem em Jesus e no que ele fez por ela na cruz do Calvário. Então, quando a pessoa recebe a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ela recebe poder de Deus para dizer não para o pecado que desenvolveu-se nele, que está nele. Isso não quer dizer que o ser humano, depois que conhece Jesus, ele pronto, está imunizado. Que nem as pessoas estão procurando se imunizar com a vacina para o Covid agora, né? Agora eu estou com anticorpos, eu não vou pecar mais. Isso é engano. O pecado continua dentro do ser humano e precisa ser mortificado pela ação do Espírito Santo na vida da pessoa e para que ele continue lá dentro de nós morto. Porque qualquer vacilo que a gente dá, esse pecado ele vem à tona, e se a gente não tiver a graça de Deus para controlar isso em nossas vidas, nós voltamos ao pecado. Por isso que nós precisamos de Cristo. Não é possível abandonar o pecado sem a ajuda de Jesus, que vem de fora para dentro. Nós não temos dentro de nós, né? Tem pessoas que dizem o melhor de mim. Não existe melhor de mim. Dentro de nós só existe o que não presta. Só precisa nós sermos tirados da nossa zona de conforto. Aí nós vamos ver quem de fato nós somos. Porque se existisse alguma coisa boa de fato em nós, nós íamos ter um mundo totalmente diferente do que ele é hoje. Você hoje vê pai mata filho, filho mata pai, roubo de todo tipo, prostituição de todo tipo, homossexualismo, drogas, todo tipo de coisa que você imagina na face da terra está destruindo as vidas humanas. Por que isso acontece? Sabe por quê? Por causa do pecado. E eu tenho que te dizer isso aqui, porque a palavra de Deus, Jesus, ele deu o exemplo, ele mandou, deixou como mandamento para que eu pregue o evangelho. E o evangelho não é somente as maravilhas, os milagres que Jesus fez e que ainda continua fazendo, porque eu creio que ele faz milagre hoje. Mas o evangelho também fala do pecado. Eu tenho que dizer para você quem você é biblicamente, sabe? Talvez ninguém nunca tenha tido coragem de dizer a você o que eu estou te dizendo em nome de Jesus nessa noite aqui. Talvez você tenha ouvido somente palavras boas, né? Que você vai vencer,
que você é a última Coca-Cola do deserto, acaba com sede, entendeu? Que você é o último biscoito do pacote. Meu irmão, você é pecador, você precisa de Cristo Jesus na sua vida. Ele quer entrar na sua vida para mudar a sua vida. Você precisa reconhecer isso. Eu gosto muito de um texto que está em Provérbios, capítulo 28, verso 13, se eu não estou enganado, quando está escrito lá assim: aquele que confessa e deixa as suas transgressões alcançará misericórdia. Entenda, confessa e deixa. Esse texto não está nem aqui na minha frente escrito. É porque eu gosto muito dele e eu tenho decorado. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. De quem? De Deus. Certo? Mas vamos continuar aqui. Eu não sei se tem alguém aí falando no chat alguma coisa aí, Pedro. Só glória a Deus, aleluia. Não tem pergunta não, né? Então vamos para frente. Olha só. A Bíblia diz aqui, eu li Romanos 3:23, né? Que todos pecaram, todos fracassaram e não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus. No versículo 12 do capítulo 5 dessa carta aos Romanos, tem outro texto muito interessante, né? Diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Na Bíblia Viva, bem interessante, diz assim: quando Adão pecou, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele espalhou a morte pelo mundo todo, de modo que todas as coisas começaram a envelhecer e morrer, porque todos pecaram. Tá difícil ver uma ministração em cima de um texto como esse. Por quê? Porque se existe uma coisa que as pessoas não desejam e nem querem, com exceção de alguns que têm problemas, é morrer, né? Às vezes alguém tem tanto problema e diz: eu quero morrer, e até se mata. Lamentável essa situação. Mas o que o texto bíblico quer dizer para nós é que o apóstolo Paulo, ele entra numa seara bem interessante aqui, nos mostrando uma situação que tem sido uma realidade que nós não aceitamos, que é a questão da morte física, no caso aqui que ele está falando, né? Quando ele diz: como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, ele vai recordar o que aconteceu com o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva. Antes de Eva ser criada, lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 17, tem um texto lá que está escrito assim: Deus dizendo para Adão: Adão, eu vou parafrasear aqui com minhas palavras. Olha, plantei o jardim, tu estás aqui. Você pode consumir de todas as árvores, ou seja, de todos os frutos que tem aqui. Porém, de um que está lá no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, tu não pode comer. Por que tu não pode comer? Porque no dia que tu comer, tu morre. Era porque a árvore era venenosa? Era porque o gosto era ruim? Não. Deus estava pondo à prova Adão. Por quê? Porque Adão, ele foi criado por Deus com algo que nós chamamos de livre-arbítrio. Só existe livre-arbítrio se nós pudermos escolher. Adão conhecia a lei de Deus, que Deus tinha dado naquele momento de não comer a árvore, tinha conhecimento, porque ele ouviu Deus dizer. Eva também conhecia. Não sei se Eva ouviu dizer, mas a verdade é que os dois sabiam que se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. O que aconteceu depois? Capítulo 3 de Gênesis.
você vai ver a serpente, Satanás incorporado numa serpente, começa a conversar com Eva. Eu confesso a você que tem hora que eu fico meio encabulado. Como é que a mulher não prestou atenção que conversar com a cobra não era normal, né? Eu não sei, eu não consigo entender isso não, mas eu sei de uma coisa, que a cobra falou naquele tempo, né? E eu não vou aqui dizer que cobra falava, certo? Porque eu não estou ficando doido. Eu acredito piamente que a cobra não falava, mas como, né, existia um ser espiritual encarnado naquela serpente, falou com Eva, colocou mentiras na mente de Eva, porque primeiro ele chegou com uma pergunta: será que é assim mesmo que Deus falou? Ou seja, colocou em xeque, colocou uma interrogação na mente de Eva, porque Deus disse que não era para comer a árvore, mas ele disse: não, Deus não quer que vocês comam dessa árvore, porque é para vocês não ser igual a ele. E plantou essa dúvida, essa semente maligna na cabeça dos dois. E Eva posteriormente comeu do fruto dessa árvore. E Adão também comeu. Resultado é que a partir do momento que houve a transgressão, que aqueles dois desobedeceram à lei que Deus tinha posto de não comer aquela árvore, houve uma transformação biológica tão tremenda no corpo que eles tinham, que agora um corpo que tinha sido feito para viver eternamente passou a ser mortal. Ele passou a degenerar-se, ele passou a envelhecer, ele passou a morrer, a partir da transgressão daquela lei que Deus tinha dado. E por causa disso, todos os seres humanos que vieram depois de Adão, até nós, a maioria já morreram. E vocês estão vendo outros morrerem hoje. E nós estamos caminhando também para morrer, eu e você, que está me ouvindo e vai me ver. Nós vamos morrer a qualquer hora dessa, a não ser que sejamos crentes da geração do arrebatamento. Se for dessa geração, que nós não sabemos quando o arrebatamento vai acontecer, só existe uma geração que não verá essa morte física. É a geração do arrebatamento. Porém, os demais verão mais cedo ou mais tarde a morte física. E se você observar olha, eu estou tratando do tema do mal que há no homem. Se você observar, nós estamos morrendo. Talvez muitos de nós não tenhamos nem pegado Covid ainda. Mas isso não quer dizer que a gente vai morrer de Covid. Mas pode morrer de outra coisa. Outras doenças chegarão em nós e vão dizimar nossos corpos e nós morreremos. Por quê? Por causa do pecado que há em nós. A diferença é que se você nessa vida se arrepender dos pecados cometidos e confessá-los ao Senhor Jesus Cristo e aceitar a oferta de perdão e salvação que só Ele pode dar, você pode receber o perdão de Deus nessa vida aqui e viver uma vida aqui na terra, uma vida para Ele, e aguardar a bendita volta dele. Mesmo que você morra fisicamente, mas você será ressuscitado para nunca mais morrer e viver ao lado dele para sempre. Isso está garantido na palavra de Deus. Quer ver? Eu posso te dar a referência. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, se eu não estou enganado aqui agora. Mas você pode ler o capítulo 4 todo, para você tirar sua dúvida, se você tiver dúvida a respeito disso. Mas vamos continuar aqui. Então, pelo pecado entrou a morte. A morte, eu vou aqui dar uma definição minha. A morte é como se fosse o agente do juízo de Deus sobre o ser humano. Ou seja, o juízo sobre o pecado. Certo? Então, nós precisamos atentar para isso. Ou seja, a morte está aí e ninguém pode se livrar da morte por causa do pecado.
Ninguém se livra. O camarada pode ter os bilhões, milhões de real, de dólar, metais preciosos, pedra preciosa, mas no dia que chegar a hora dele, ele vai e não leva nada do que tem aqui. Por quê? Por causa do pecado que há na pessoa. Eu espero que você tenha entendido o que eu acabei de dizer. Mas eu quero entrar aqui numa parte interessante, que é um segundo mal que existe no homem. Eu falei primeiro sobre o pecado que habita no homem, agora eu quero desenvolver um pouco de como esse pecado atua na vida de uma pessoa. Né? Como é que o pecado atua? Né? Porque isso também tem que ser dito, porque já que eu estou falando de uma doença, essa doença tem que ser diagnosticada e ela tem que ser, vamos dizer assim, combatida com remédio. Né? Hoje eu estou falando do diagnóstico, mas a gente vai falar do remédio no futuro, certo? Uma segunda coisa aqui, de mal que existe em nós, seres humanos, são a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Talvez você não tenha nem ouvido falar sobre isso. Você que está me ouvindo aqui vai me ver. Mas a gente vai tentar explicar o que é isso aqui. Né? O que é concupiscência? É difícil até a pronúncia, né? Dos olhos e da carne. Concupiscência é um apetite carnal exagerado e insaciável. Definição teológica. Mas vamos trazer isso para a vida comum aqui. Apetite carnal, estou falando aqui de desejo, vontade, aquilo que você não consegue controlar. Porque tem coisas que o ser humano não consegue controlar. E quando ele está cometendo um pecado desse tipo, nessa situação, a consciência ainda acusa aqueles que ainda não têm ela cauterizada, ou seja, endurecida, virada carvão, vamos dizer assim. Porque já tem pessoas no mundo que não têm consciência. A Bíblia fala, né, que a concupiscência é um negócio pesado. Né? Primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, está lá uma fala, né, um recado de Deus pela mão desse apóstolo, que ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e sua concupiscência, mas aquilo que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa versão aqui é a versão mais comum assim usada, que é da versão de João Ferreira de Almeida, né? Especificamente essa aqui é Almeida Corrigida Fiel. Eu quero ler na Bíblia Viva porque é uma Bíblia muito interessante. Observe o que é que o mesmo texto diz, né, na versão Bíblia Viva. Deixem de amar este mundo mau e tudo o que ele lhes oferece. Pois quando vocês amam estas coisas, mostram que realmente não amam a Deus. Porque todas estas coisas mundanas, estes maus desejos, a loucura pelo sexo, a ambição de comprar tudo o que atrai vocês e o orgulho que resulta da riqueza e do prestígio, não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. E este mundo está perecendo, e estas coisas más e proibidas perecerão com ele. Mas todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus, viverá para sempre. Glória a Deus. Observa aqui, vamos dar uma pequena meditada nisso aqui. Deixe de amar este mundo mau e tudo que ele lhes oferece.
Que mundo é esse que o apóstolo João se refere aqui? Até porque a Bíblia, quando fala de mundo, ela vai pelo menos falar de 3 tipos de mundo, né? O mundo de pessoas, né? As pessoas que habitam na face da Terra. O mundo cosmos, né? Que a gente vai ver aqui, inclui todos os planetas e estrelas e asteroides e tudo que existe aí solto pelo espaço. E existe o mundo sistema aqui da Terra. É desse mundo que o apóstolo João está falando, que Deus está alertando sobre ele. Então, como é que o sistema mundano atua na vida das pessoas aqui na Terra? Que ninguém está livre, né, da atração, do convite que ele faz, né? A Bíblia viva, ela é muito... as coisas mundanas, né, esses maus desejos. Ele vai enumerar alguns aqui. A loucura pelo sexo. Eu posso tratar desse aqui, né, porque nós temos liberdade sobre esse tema para falar. Se existe uma coisa, você que está me ouvindo aqui, meu irmão Pedro que está aqui comigo, né? Se existe uma coisa que tem levado as pessoas a pecarem contra Deus, é os pecados da área sexual. Existem pessoas que estão aprisionadas por todo tipo de coisa que você imagina na área sexual, que eu não vou citar aqui os pormenores, porque não cabe aqui agora eu falar sobre alguns pormenores que as pessoas estão envolvidas. Mas você imagina aí a loucura pelo sexo, como é terrível. Se você passar ali, aqui em Campina Grande, especificamente ali em 2 ruas, João Suassuna, Rua João Pessoa, que são próximas uma da outra, essa hora aqui, na esquina, ou nas esquinas dessas ruas, nós vamos encontrar inúmeras pessoas que estão entregues à vida sexual, à prostituição. Isso é lastimável, porque Deus não criou o ser humano para viver da forma como eles estão vivendo, sabe? Isso eu falando daquelas pessoas que estão ali vendendo os seus corpos. Mas eu posso falar dos que não precisam vender, se prostitui por prazer mesmo, né? Porque hoje é muito fácil pessoas de todas as idades se prostituírem e colocarem o nome bem lindo na prostituição, entendeu? Um relacionamento que eu tenho sério. É muito aqui no Facebook, a gente vê de vez em quando, não aqui, colocando todo mundo que coloca no Facebook relacionamento sério, que estão se prostituindo. Entenda, tem pessoas que dizem, tem um relacionamento com A e com B, mas não quer ter a responsabilidade de casar-se. O que eu quero falar é isso. Não, eu vou viver aqui uma amizade, que no passado chamava de amizade colorida. E for dando certo, a gente vai vivendo. Se não for, a gente se solta e arruma outro ou outra. Hoje no Brasil já existe pessoas que têm relacionamento com mais de uma pessoa, né? Às vezes de ambos os sexos. São coisas terríveis que a gente tem visto aí propagado na televisão, que está ficando comum. Só que a Bíblia condena o objetivo de Deus com o sexo. Olha, o sexo foi criado por Deus, não foi criado pelo diabo. Porém, por causa do pecado, o sexo tem sido maculado por causa das atitudes erradas, fora da vontade de Deus, que as pessoas praticam. Então a Bíblia diz que cuidado com esses maus desejos, a loucura pelo sexo. Tem pessoas que é extremamente doida por isso, né? A ambição de comprar tudo que atrai a vocês. Eita, essa versão aqui me ajudou bastante para hoje, porque se existe um mundo consumista, é esse que nós estamos vivendo. Nós vivemos num mundo onde a mola é vender, e nós compramos muitas das vezes coisas que nós não precisamos.
simplesmente pelo fato do desejo que temos de comprar. Cuidado, meu irmão. Não vai comprar tudo que você vê pela frente, não, porque isso faz parte da cobiça dos olhos. Tem pessoas por aí que tem coleção de roupa, coleção de sapato, sem ter necessidade, sabe? Pessoas que possuem 100 pares de sapato, 200 pares de sapato, não sei quantas camisas, não sei quantos ternos. Pra que isso? Isso é consumismo. Não existe a necessidade disso, é só a vontade de comprar e de ostentar. Por quê? Porque tudo isso resulta em orgulho. Por que é que você acha que no mundo existe um jornalismo de revista, de sites especializado em falar sobre pessoas famosas, sobre fortunas que essas pessoas possuem, sobre bens que essas pessoas possuem, né? E se gasta horas falando sobre os bens de A e de B na face da terra. Por quê? Para incentivar o orgulho dessas pessoas. Agora deixa eu dizer, aí alguém pode estar dizendo assim, eu estou livre disso porque eu não tenho nada. Sim, você pode não ter nada, mas às vezes essa exibição de bens alheios incita em nós o desejo de ter o que os outros têm. E aí surge o que? A inveja, que também é pecado que mata. Né? Porque às vezes a pessoa não pode ter o que A ou B tem, aí vai pelo menos invejar. Aí peca igualmente aos outros, né? Então a gente tem que ter cuidado, irmãos, com a questão do orgulho que resulta da riqueza e do prestígio. As pessoas ficam inchadas com orgulho e nós temos que tomar cuidado com isso, porque não é só quem tem posses que se orgulha, não. Existem pessoas que não têm posses também que são extremamente orgulhosos. Cuidado, isso é concupiscência. Concupiscência da carne, dos olhos. Cuidado com o que você vê, com o que você deseja. Nós temos que viver uma vida que glorifique a Deus. E uma vida que glorifica a Deus não cobiça, não deseja ter coisas que ele não pode e nem precisa ter. Nós devemos estar conformados com aquilo que Deus permite que a gente tenha acesso. Cuidado com isso. Isso é uma coisa má que existe na face da terra. Por isso, meu irmão, preste bem atenção. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida é o pecado na prática da vida do ser humano. É o pecado sendo, vamos dizer assim, exteriorizado de dentro para fora na vida das pessoas. E isso é um mal. Eu ainda vou falar sobre outros maus que existem dentro do ser humano. E no final eu vou falar, no final desse tema, sobre o remédio para tudo isso. Nessa noite eu quero ficar por aqui, agradecendo a você a audiência, né, de hoje, do nosso programa De Volta para a Palavra. Agradecendo a Deus pela sua vida, por estar comigo aqui nessa noite. Pedindo a você que compartilhe os nossos vídeos que estão aí no Facebook e os vídeos que estão no YouTube, para o maior número de pessoas possível. Aquele teu conhecido que precisa ouvir a palavra de Deus, compartilha com ele, convida ele para ouvir a palavra aqui conosco, viu? Eu quero orar encerrando nessa noite essa nossa participação aqui, pedindo a Deus que abençoe a sua vida, você que está comigo, em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoe a vida desses irmãos, dessas pessoas que estão aqui nessa noite comigo, participando dessa live. Abençoe os que vão ainda ver e ouvir os nossos vídeos que estamos postando aqui nas nossas redes sociais. Espírito Santo, Senhor de nossa vida, alcança essas vidas e que nós possamos viver para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua família. Se guarde, né? Preste atenção na tua vida, principalmente você que está aqui em Campina Grande.
Cuida aí na tua vida. Faz aí o que tem que ser feito. Cuidado com o Covid-19. Deus abençoe você. Espero que Deus lhe guarde sempre como tem guardado. Se tiver algum familiar, que Deus dê saúde para a glória do nome dele. E eu me despeço de você nesse momento, nessa noite, em nome de Jesus. Amém.